Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Boa tarde a todos vocês, estamos aqui começando mais uma live vocacional, porque vocação acertada, vida feliz. Já estamos com a nossa convidada, Rosemary, a nossa Rosa aqui da paróquia. Boa tarde, Rosa! Boa tarde, Maria Cristina. É um prazer estar aqui com vocês, né? Ter sido convidada, certo? A participar dessa live, dizer um pouco da minha caminhada, dos ministérios, né? Das coisas que eu faço parte na igreja. Então, eu fico muito lisonjeada com esse convite. Nós também, muito obrigada. Ô, Rosa, por favor, baixa... Isso, vai um pouquinho mais para trás, que você está muito perto do celular e está cortando a sua cabeça. Isso! Aí! Não, um pouco mais para trás. Um pouquinho mais para trás. E... Levanta um pouquinho o celular. Agora tá bom? Não, você tem que levantar um pouco o celular, porque senão vai ficar cortando você. Se eu levantar, ó, corta mais. Então, eu tenho que baixar mais, né? Não é assim? Não, mais para cima. Assim? Assim. Pronto. Dá para escutar? Tá sim, tá dando para escutar. Pronto. Bom, Rosa, muito obrigada pelo seu sim. Estamos gostando muito. Tá cortando. Tá cortando as... Rosa, tá muito baixo de novo. O pessoal em casa tá falando que tá cortando. É que E tá agora? cortando você. Não dá para ver seu rosto direito. Na transmissão para o povo em casa, o pessoal tá dizendo no comentário que tá cortando você. Não, você Assim tem que... tá bom. Legal? Só um instante que eu vou ver com um pouco. É que tem um tempo, aí eu vou esperar o pessoal de casa dizer para ver se tá bom, tá? Ok? Ok. Enquanto isso, eu vou falando com você e o pessoal de casa aí vai me dizer se tá bom. Certo. Bom, Rosa, muito obrigada pelo seu sim. Estamos aqui começando mais uma live vocacional, porque vocação acertada, vida feliz. E eu estava esperando você para começarmos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito,
e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sim. Eu queria pedir para você inclinar o celular. Botar assim para frente, para cima de você. Fazer assim, ó, Rosa. Assim não, para frente. Sim, ó. Assim tá bom? Ah, Vamos. Entendi. Ai, peraí, vi? Tá bom. Ó, ficou bom assim? Só um Eu não tô instante. me vendo. Assim Mas eu não me vejo. Mas não se preocupe. Tá ótimo. O pessoal em casa tá dizendo que tá ótima a transmissão. Eles estão vendo você direito, que antes você tava aparecendo cortada, não dava para ver seu rosto. Mas você tá se. Eles estão lhe vendo. Você não está se vendo, mas sua transmissão está ótima. Estão lhe vendo bem, estão lhe vendo perfeitamente. Qualquer coisa, eles vão avisar e eu vou avisar para você, tá bom? Tá certo. Deixa eu só colocar o carregador aqui, que o celular tá em 46, mas pode ser que ele caia em transmissão ao vivo. Tá bom? Ah, ok. Enquanto isso, pessoal, enquanto o Rosa está indo, nós vamos esperar. Eu quero falar para vocês que nesse fim de semana está terminando a semana da vida consagrada. E eu gostaria de agradecer também a todos os leigos consagrados, a todas as pessoas que passaram por aqui. Eu gostaria de agradecer a irmã Ivonete, a Padre José Erinaldo, Dona Zefinha, Neto, Conceição Santana, Diácono Josenaldo, Seminarista Wallace e Diogo, Fátima Souza, Irmã Luísa, Selma Maria, Dom Bruno. Muito obrigada a todos vocês. E também encerrando, eu quero agradecer a todas as irmãs, as congregações cristãs que vivem aqui perto de nós, como as irmãs Paulinas, as Salvinas, as Damas, as Irmãs da Caridade, as Filhas da Caridade, a comunidade Obra de Maria, Boa Nova, Canção Nova, Shalom e todas as outras comunidades. Muito obrigada pelo trabalho de vocês em nossas vidas. Bom, Rosa, eu vou dizer um pouquinho sobre quem é Rosa. É só um pouquinho porque você vai completar no seu testemunho, ok? Ok. Rosa é mãe de 2 filhos, mora com sua mãe, Dona Odete, faz parte da paróquia Nossa Senhora de Fátima, na Mangabeira, é catequista, ministra da Eucaristia, faz parte do Apóstolo da Oração, é uma liturgista, salmista e faz parte do coral Nossa Senhora de Fátima. Faz parte da Renovação Carismática Católica e está se preparando para se tornar uma cooperadora Paulinas. Bom, Rosa, é com você, porque minha live, sua live, nós estamos. Fique tranquila que a sua imagem está ótima. O pessoal em casa diz que está perfeito, está lhe vendo, está lhe ouvindo. E como eu lhe disse no começo, qualquer coisa eu vou lhe avisar. Mas você se sinta em casa, porque, como eu já disse, minha live, sua live mais sua do que minha, porque vocação acertada, vida feliz. E somos amados e chamados por Deus, porque és precioso aos meus olhos. E eu te amo. Bom, Rosa, pode começar. Bom, boa tarde, né? Mais uma vez, né? Obrigado, como eu já agradeci. Mas eu vou começar do início, né? Como eu fui chamada, né? Quando eu senti o chamado. Desde criança que eu já sentia o chamado, né? De Deus, assim. Eu sentia
um prazer muito grande de ir à igreja. Só que quando a gente morava, a gente não tinha igreja católica por perto, né? Não tinha por perto, assim, que eu pudesse ir sozinha, porque minha mãe trabalhava, né? E eu não podia ir sozinha. O desejo era meu, não era dos meus irmãos, né? Mas aí a gente estudava numa escola que fazia a primeira Eucaristia, né? Que lá mesmo você fazia a primeira Eucaristia. E como eu fui sempre grandona, como o pessoal me conhece, né? Eu sempre fui cheiona assim, mostrava até uma idade que não tinha. Então, quando chegou, né, a minha irmã, meus irmãos, eu tenho uma irmã e tenho mais dois irmãos. Então, quando chegou a época dele fazer a primeira Eucaristia, eles fizeram no ano. Aí, no outro ano, a professora disse: você já pode fazer, porque eu era quarta série, eu já estava na quarta série, e era a série exata para se fazer primeira Eucaristia, né? E antes disso, eu já tinha, assim, quando tinha vacinação, na escola, eu gostava, eu queria ajudar, eu queria segurar as crianças, eu queria estar ali naquele meio. E eu dizia que eu queria ser enfermeira, né? Eu dizia, quando eu crescer, eu quero ser enfermeira. Não para judiar, mas eu achava assim, que eu tinha um jeito especial com criança. Eu já sentia isso, assim, de brincar, de estar com as crianças. E aí foi quando, né, eu fiz minha primeira Eucaristia. E hoje, assim, eu posso até me emocionar em alguns momentos, porque é como se o padre eu tivesse me confessando pela primeira vez. Eu não sabia nem o que era confissão. Mas eu naquele momento, assim, que a professora, eu me lembro, o nome dele era Antônia, certo? Era uma senhora. E ela, assim, deu a catequese, eu fiz durante um ano na escola. E quando chegou o dia, eu fui sozinha para a primeira Eucaristia, assim, eu, minha mãe e minha irmã, porque aí foi quando aconteceu a separação dos meus pais. Minha mãe estava sofrendo muito. Mas, assim, ela não deixou de ir, de estar lá comigo. Foi muito difícil para mim fazer. Eu pensei que nem ia fazer, mas aí eu fiz, graças a Deus. E quando chegou na minha confissão, assim, coisas que eu fazia, né, coisas que aconteciam comigo, e quando eu fui ver, assim, falando com o padre me explicou realmente. Eu sei exatamente o que ele me disse. Claro que eu não vou dizer aqui porque foi uma confissão, né? Mas, assim, eu sei exatamente o que ele me disse, eu sei exatamente como ele me explicou. E daí por diante, o chamado ficou mais forte dentro de mim. Então, eu senti a necessidade de receber Jesus, né? Eu lembro que uma vez, quando minha irmã fez primeira Eucaristia, na segunda, no ano antes de eu fazer, a gente chegou aí para a igreja lá no IPCEP, que tinha uma igreja católica. Minha mãe estava em casa nesse domingo e a gente foi. E na hora da comunhão, eu ficava assim, meu Deus, era como se fosse um vazio dentro de mim. Eu queria ir buscar, mas eu não podia, porque eu ainda estava me preparando. E depois disso, a gente não foi mais. Depois que eu fiz primeira comunhão, a gente não foi mais. Como no Ibura, onde eu morava, né, tinha muitas igrejas evangélicas. Tinha a igreja da Quadrangular, tinha a igreja Batista, Assembleia. E era para onde as minhas colegas, minhas amigas, né, eu ficava sempre na casa de uma senhora, chamada Dona Lindalva, que foi também como uma segunda mãe para mim. Né? Minha mãe trabalhava e deixava a gente, ela olhando a gente. Então, assim, geralmente a gente ia muito para a casa dela, né? Então a gente ficava lá. Então, quando as meninas saíam, bora a gente ia. Só que as meninas iam lá para frente da igreja e eu não sentia essa vontade de ir. E as meninas diziam: tu não vai aceitar Jesus, não? Eu disse: eu já aceitei. Né? Quando eu fiz minha primeira Eucaristia, eu já aceitei Jesus. Jesus já vive dentro de mim. Então eu já tinha isso dentro de mim. Ninguém me ensinou. Era de Deus, era um chamado de Deus. E eu nem sabia o que era chamado também, né? Então, eu fui seguindo. E eu sempre tive muita fé em Deus. Assim, tudo que eu queria era com Deus. Assim, eu conversava sozinha com Deus. Eu ficava, às vezes, arengando com Deus quando as coisas não davam certo. Eu, criança, eu arengava com Deus, porque isso não deu certo. Mas era uma fé, um respeito muito grande que eu tinha por Deus, né? Então, minha caminhada foi seguindo a partir daí, né? Eu fui para a igreja, eu cantei na igreja quadrangular, cantei na frente, fui, mas nunca levantei mão, assim, como eles diz que a gente tem que levantar a mão para aceitar Jesus. Eu nunca levantei. Eu fiz parte da escola dominical, né? Que minha tia, como eu era pequena, eu era mais nova da minha mãe, a minha tia ficava comigo dia de domingo. Quando minha mãe precisava sair, eu trabalhar, e eu era mais nova, então minha tia ficava comigo. E aí ela me levava para a Igreja Universal. E eu fiz, por muito tempo, eu fiz escola dominical, porque na Igreja Universal as crianças não podem ficar no culto. Pelo menos na minha época, a gente ficava na escolinha dominical, até que o culto do adulto terminasse. Então, eu fiz muito tempo, né? A escola dominical. E aí passou-se o tempo e a gente teve que sair do Imbura,
né? E foi para Ibiribeira, morar lá na Ibiribeira, numa vilazinha de pescadores, né? Onde a outra minha tia morava, que minha mãe foi época da separação, como eu disse. E aí a gente foi morar lá. E lá também não tinha igreja católica, minha gente. Parecia uma coisa, lá também não tinha. Próximo da minha casa, não, porque o Ipicep era longe, né? Eu não podia ir. E eu não conhecia outra igreja católica, né? Mas tinha, eu lembro que tinha umas freiras, né? Que eu estudei na escola São Francisco de Assis. E a gente, ela sempre emprestava uma sainha para a gente fazer grupinho de dança na escola. E a gente precisou uma vez, e aquilo assim, eu ver uma freira, eu fiquei tão alegre, porque eu não via ninguém católico perto de mim. Eu não sabia nem. Eu, meu Deus do céu, só eu ficava me perguntando, uma criança ficava se perguntando, só vi o povo indo para a igreja, assembleia, não sei o quê, outras igrejas, e eu ficava sentindo aquilo. Minha mãe sempre foi católica, né? Ela sempre foi, mas ela sempre trabalhou muito, depois que ela se separou, para sustentar a gente, para dar o melhor para a gente. Então, ela quase não tinha tempo. O tempinho que ela tinha, às vezes, ela vinha visitar a mãe dela aqui, né? Que ela sempre morou, a mãe dela morou para cá, para esse bairro daqui, o Alcé do Pinho. E aí a gente ficou. Eu fiquei todo esse tempo sem receber Jesus, né? Mas sempre firme no que o padre me disse, né? Sempre firme no que ele me orientou. E aquilo me fazia muita falta, eu sentia muita falta. Eu dizia, eu quero ir para a igreja, eu quero ir para a igreja, mas não era a igreja evangélica. Eu ia, mas ela não supria o que eu queria, né? Que era Jesus Eucarístico. Então eu estava sempre em busca dele, né? E ele me chamando cada vez mais forte. Então foi quando eu cheguei aqui no Alto, né? Eu acho que eu cheguei de 9 para 10 anos, né? E aí eu comecei também, eu não sabia que tinha igreja, porque você chega no bairro e você não conhece logo as coisas, né? Você vai logo atrás de escola, depois de escola que você vai se organizando. E como eu era criança, dependia tudo da minha mãe, né? Minha mãe, como eu sou a mais nova, minha mãe tinha muito cuidado em mim. De eu sair só, de eu estar nos cantos só, porque também eu era criança, mas eu tinha um corpo de moça, então ela tinha muito esse cuidado, né? Tanto comigo como com minha irmã. Então a gente só saía mais junta, eu e minha irmã. Para todo canto que a gente ia, minha irmã sempre estava perto de mim, eu nunca saía só. Ou meus irmãos, mas meus irmãos ganhavam mais o mundo e eu ficava em casa com minha irmã. Então a gente era uma companheira da outra. E foi quando a gente foi ficando mocinha, né? Eu fui vendo as coisas como era, tudinho, conhecendo o bairro, né? O Alto Zé do Pinho, quando eu cheguei lá, tudinho. E aí a gente foi crescendo, tudinho. E aí foi quando eu fui descobrindo a igreja, né? Foi quando eu comecei a visitar a missa, né? Disseram, não, tem uma capelinha ali embaixo que tem missa. Que a capela não era nem na praça, era bem mais embaixo. Eu sei que eu fui umas 2 vezes com o Padre Constante, eu me lembro que era Padre Constante na época. Ele fez até uma adoração bem interessante, que eu não me esqueço mais nunca. Ele fez a gente deitar no chão para adorar Jesus. A gente tudinho deitou no chão, o chão era de cimento, e ele, não, não tem problema não, adore Jesus. E aquilo me encheu, me preencheu, porque era exatamente o que eu queria. Mas só que alguém, assim, veio me dizer que já fazia tempo que eu tinha me confessado, eu não podia comungar. Aí a tristeza encostou em mim. Eu disse, meu Deus do céu, tanto tempo querendo Jesus e eu não conseguia comungar. Eu digo, e agora, para me confessar, como é que eu faço? Né? Não, eu lembrava da confissão, mas não sabia, porque com o passar do tempo você vai se envolvendo em outras coisas, em escola, em brincadeira. Aí eu já estava no tempo também de namorado, e a gente vai se envolvendo com tudo isso e vai deixando sempre, às vezes, o chamado para a segunda parte. E eu não tinha orientação assim, porque como minha mãe trabalhava muito, ela não tinha essa vivência dentro da igreja. Ela sempre foi católica, sempre venerou muito, assim, respeitou muito Nossa Senhora da Conceição. Em casa sempre ela rezava, nos ensinou a rezar sempre assim, tinha muita fé em Nossa Senhora, sempre fazia a gente rezar antes de dormir, mas ir para a igreja, frequentar a igreja, trabalhar na igreja, ela nunca teve essa oportunidade, entendeu? Então, assim, a gente não tem quem nos orienta, nossos pais. Se eles não vão, a gente não vai também, mas era um chamado muito forte. Mesmo eu passando por tudo isso, veio um chamado muito forte. E felizmente, né, assim, para a honra e glória do Senhor, porque até hoje eu não me arrependo, eu não dou esse conselho a ninguém, certo? Vocês que têm 13, 14 anos, não façam isso. Mas, felizmente, eu engravidei, né? Sem muita orientação, minha mãe trabalhava muito, né? Então, sem muita orientação de ninguém, eu engravidei, né? Aos 13 anos. E aí, eu fui ser mãe pela primeira vez, né? Assim, sem saber muita coisa, descobrindo aos poucos as coisas, mas sempre aquela fé, aquela
aquele chamado continuava dentro de mim, porque eu tinha uma força tão grande em Deus que as pessoas chegavam para mim, perto de mim, para dizer: Tu tem medo? Eu tenho medo, não. Meu filho vai nascer bom, normal, tudinho. E era um desejo muito grande. E quando eu engravidei, né, algumas pessoas vieram oferecer remédio para mim e continuar mocinha, né? Mas eu tinha tanta fé em Deus e eu sabia que era pecado, porque o padre tinha conversado comigo lá na minha confissão, algumas coisas, né? Que eu disse: não, eu quero meu filho a qualquer custo, né? A qualquer custo eu queria meu filho. Então, assim, eu não deixei, eu nem escutei e eu tinha até medo de comer, porque eu achava que as pessoas iam botar alguma coisa para eu perder meu filho, entendeu? Então, assim, era um amor muito grande, um desejo muito grande de ter ele, que eu achava que era uma menina, porque quando eu era pequena, eu vi uma senhora passando com a mãe dela, assim, com a filha dela, e ela era bem novinha, e a menina também, eu achei lindo, então eu dizia sempre a Deus, desde que eu vi essa cena, eu dizia: eu quero ser mãe com 15 anos. Isso eu dizendo a Deus, né? Eu quero ser mãe com 15 anos. Agora eu queria ser de uma menina, para quando a gente crescesse, ficasse amiga, tudinho. Mas Deus conhece todos os planos da gente, não sabe, né? Dos planos. Que mais na frente eu vou dizer, né? Como foi que nasceu minha menina. Então a gente passou todo esse tempo e foi passando. E aí eu fui, né? Eu fui me estabilizando, né? Como agora como mãe, né? Meu esposo assumiu, ficou comigo dentro da casa da minha mãe. A gente assumiu, passou um tempo, tudinho. E aí ele me prendeu, porque aí eu deixei de estudar, porque ele não queria que eu saísse, né? Ele não queria que eu fosse para outros cantos. E eu passei um tempo dentro de casa. Mas aí os meninos cresceram, foi quando eu tive minha menina. Passei por muitas dificuldades para ter ela aos 17 anos. E aí foi quando é, os meninos começaram a crescer e aí o chamado veio mais forte ainda, né? Oh, ali tem uma igreja. Aí foi quando a igreja tinha ido para a praça, já estava bem pronta, já estava bonita, tudinho. Aí tinha quermesse, tinha na época da festa de São José. Aí eu voltei para a festa de São José, aí já fui com meus filhos pequenininhos, uma no braço, a outra, o outro carregando, e eu comecei só. Aí a menina me chamou para o grupo da renovação carismática, né? Tinha as senhoras da igreja, tinha as irmãs do Damas, né? Que na época era a irmã Leonarda, a irmã Valéria e outra irmã aí. Tinha três irmãs. Sempre tinha três irmãs nas casas. Né? E aí eu comecei a participar. E ela me chamou para o grupo, né, da renovação. Era Deus Existe na época, do grupo. Era um grupo de jovens, né? Como eu era uma mãe jovem, eu fui me engajando, fui aprendendo a fazer minhas orações. Ela foi dando ensinamento. Na época era a irmã Eunice, né? Ela me ensinou a fazer as orações, né? Comecei a fazer cursos de novo. E aí eu comecei a drobar meu joelho para casar na igreja, porque aí eu queria comungar, que eu não podia mais comungar, porque eu já tinha tido filho, eu estava com meu marido, tudinho, então eu não podia comungar sem casar na igreja. E foi quando eu me ajoelhei, pedi a Deus, tudinho, né? E eu disse: se for para ser meu, se for para a gente continuar uma vida cristã junto, que o Senhor deixe, se não for, o Senhor tira. E aí foi quando, de repente, ele chegou um dia em casa, né? E pegou as coisas dele e saiu. Então, meu mundo desabou a partir dali, né? Porque foi meu primeiro namorado, foi meu primeiro tudo. Então, meu mundo desabou. Depois de 9 anos juntos, ele pegou as coisas dele e saiu de dentro de casa. Disse que ia embora. E disse na frente da menina. A menina começou a gritar muito. A menina já tinha 3 anos, já entendia alguma coisa, né? O menino estava dormindo, mas aí foi um sofrimento muito grande. E aí foi quando a irmã me deu mais apoio. E aí eu fui aprendendo a criar meus filhos com o exemplo da irmã, né? Eles já estavam na escola, eu fui fazendo parte do grupo de mães, para cada uma dizia um conselho. Eu era muito nova na época, eu tinha 17 para 18 anos. E eu fui aprendendo a criar meus filhos, né, dentro da igreja. E cada vez que eu ia, eu sentia que o chamado era maior. Cada vez que eu ia, eu sentia que o chamado era maior, né? E nessa época não tinha muito retiro, então eu comecei a ir para a obra de Maria com eles, né? Que até minha menina pequenininha conheceu uma menina lá, que ela queria ser da obra de Maria, ela queria fazer parte da obra de Maria. Amanhã, quando eu crescer, eu vou fazer parte da obra de Maria, ela dizia num dos eventos que teve lá na faculdade federal, né? E ela dizia: amanhã, ó, eu vou passar e vou estudar aqui na federal. Já naquela época dos retiros de carnaval, dos retiros que tinham, sempre eu estava indo, porque como o grupo pedia sempre para a gente ir, a irmã rezou muito, e eu falando das minhas partilhas, ela tinha dito que o meu dom era ser intercessora. E perguntou se eu aceitava tudinho, e eu disse: eu aceito, irmã. E nesse tempo eu fui vivendo desse jeito, assim, eu fui sendo intercessora da renovação dentro da igreja,
cada vez mais me envolvendo. E dentro do grupo Deus Existe, os catequistas também frequentavam, né? E aí chegou a época de meu filho ir para a catequese, né? Fazer primeiro Eucaristia, ser coroinha. E aí foi despertando o dom em mim também, assim, de ser catequista, né? De como ser catequista, né? Eu vi a menina dizer, eu disse, mas eu não sei, eu não era nem crismada, porque eu fiz minha primeira Eucaristia, mas eu não era crismada. E de repente, eu fui. Aí foi quando eu falei com a irmã Leonarda. Ela disse que eu podia fazer o crisma, né? Perguntou se eu estava sozinha, se eu podia fazer o crisma. Eu disse que estava sozinha, que queria muito, desejava fazer o crisma. Foi na época também que minha irmã também se interessou em fazer o crisma, mas felizmente, né, como Deus quis, chamou ela para perto dela, que ela era uma segunda mãe para mim, porque era a minha companhia de sempre, né? Então, ela tinha um problema no coração, né, da coração inchado, e desde criança a gente não sabia, quando descobriu já estava muito acelerado, o coração dela estava muito inchado por cima dos pulmões, e aí ela passou 15 dias e faleceu. E nesses 15 dias foi quando eu aprendi mesmo assim, a, a, a fé me sustentou ali do lado dela, né? Minha mãe ficava durante o dia, e aí durante a noite eu ia revezar ela, porque alguém tinha que ficar em casa porque tinha as crianças, né? Então, sempre foi a minha mãe, assim, tinha os meus dois filhos, ela vinha para casa dormir com ele, e durante o dia ela ficava lá, e eu ficava com minha... E eu ficava em casa com eles, orientando e trabalhando também. Nessa época eu já trabalhava. Então, foi se passando um tempo e eu fui fazendo parte dessa renovação. Eu fui buscando as coisas na obra de Maria, fui aprendendo o que era repouso no espírito, o que era dentro da renovação, iniciação cristã, como era para a gente viver sobre a obediência do Papa, né? A obediência do bispo, a obediência do padre. E tudo isso foi crescendo dentro de mim, só despertando. E cada vez que despertava, mais eu tinha desejo de conhecer outros caminhos, né? E aí foi crescendo, meus filhos fizeram, eu fiz, aí me preparei para o Crisma 2 anos, viu? Hoje em dia o jovem acha pouco 1 ano, mas eu me preparei 2 anos para o Crisma, certo? E aí depois de 2 anos, fiz uma confissão bem feita, porque fazia anos que eu não tinha feito, foi minha segunda confissão, certo? O padre Geraldo, na época, me pediu para eu conversar um pouco com a irmã Leonardo, eu conversei com ela quase 4 horas de conversa, depois eu fui me confessar com ele, foi quase 1 hora de confissão. E aí eu fiz o crisma, né? Graças a Deus, eu fiz o crisma. E depois do crisma foi que o chamado cresceu, né? Porque assim, dentro de mim era um chamado tão forte que crescia mais ainda. Então, os amigos meus, que estavam todos, que era tudo do grupo, desse grupo Deus Existe, né, me chamou para coordenar um grupo de perseverança, né? E, porque nesse tempo não tinha o perseverança ainda, né? E aí meu filho tinha acabado de fazer primeira Eucaristia, e para onde ele ia? Né? Ia ficar onde? Ele era coroinha, mas não tinha um grupo onde se juntasse, aonde aonde você se reunisse, né, com as pessoas. E foi quando eu fui ser catequista. Né? Não, aliás, eu entrei por perseverança, eu nem entrei para catequese, eu entrei por perseverança. Aí foi quando a irmã disse, não, minha gente, ó, é tudo catequista. Então, assim, eu fui ser catequista sem saber que eu ia ser catequista. Porque aí eu entrei para coordenar esse grupo de perseverança, certo? Coordenei, a gente passou quase 4 anos. Foi um grupo muito bom. O nome dele era Adolescer Legal, certo? A gente fazia viagem, a gente partilhava, a gente trazia psicólogo para conversar com eles no grupo. Era um grupo ligado à igreja, mas o padre estava sempre presente na vida da gente. E foi uma época muito legal, porque a gente tem muitas fotos, tem muitas lembranças, quando a gente se reúne. Cada um hoje tomou sua vida. Dinho hoje é doutorado em matemática, né? Hipólito, ele é formado em contabilidade, né? Aí precisou se afastar, fazer seus trabalhos, né? Jussara está trabalhando como agente de saúde no bairro, né? E eu fiquei na igreja. Eu fui a única que permaneceu assim, ser catequista, continuar sendo catequista, doar minha vida para o Senhor, né? Cada um tomou um rumo da vida, né? Porque os meninos me chamavam, não, eu gosto de teatro, mas assim, o chamado maior de Deus era mais forte dentro de mim. Então, eu continuei. Aí comecei a fazer parte do grupo de evangelização à noite. Primeiro, eu comecei a cobrar a igreja, que eu achava que a igreja evangélica abria toda noite. E a minha não abria, a católica. Só tinha, parece que era a missa na quarta, que eu me lembro, no sábado. E tinha um grupo das senhoras. Eu disse, mas eu não sou senhoras. Mas aí a irmã explicou que era o grupo de evangelização, que podia entrar quem quisesse. Não tinha esse negócio de idade. Então, tinha eu, ainda tem eu, né? Eu, Lucivânia, entrou Maria do Carmo
Adriana, que é tudo da idade da gente, assim, né? Elas entraram agora há pouco, mas na época era eu, Lucivânia, não sei quem que era mais jovem, porque o resto era tudo idoso, né? O grupo de evangelização era um grupo de idosos, de adultos. Mas aí foi tão bom para mim, foi tão rico, que eu aprendi com elas a como criar meus filhos, a como dirigir meus filhos, né? A como ensinar na igreja, a como frequentar. Claro, tive momentos difíceis, momentos de vontade de desistir, assim. Mas, assim, tive muitas perseguições, né? Que quando a gente entra, aí eu passaram a me chamar de barata de igreja, de beata, de muitas coisas, mas isso não me incomodava, não. Até hoje eu faço, pode me chamar de beata, minha filha, que eu não faço questão nenhuma, certo? De me chamar de beata. Então, assim, eu fui lutando cada vez mais para descobrir o meu chamado. Então, aí, a partir da adiante, eu fui ser catequista, faço parte do grupo de evangelização. Hoje não frequento com tanta coisa, porque nas terças-feiras eu tenho outra reunião, mas aí eu continuo fazendo parte, certo? É, como você falou, né? E aí passou-se esse tempo de catequista, meus filhos cresceram, né? Tive um momento difícil, aí desejei muito, assim, busquei muito de meu filho fazer o EJC, certo? Porque eu digo, acabou o perseverante, assim, ele passou da época do perseverante, fez o crisma, e agora vai fazer o quê? Eu não queria que ele se afastasse da igreja. E estava vindo um grupo muito forte, porque quem entende mesmo o EJC é um grupo de encontro com Cristo, é os 3 dias. Mas quem realmente conhece sabe qual é o encontro de Jesus. Se você faz esse encontro, você não perde mais nunca. Então ele foi fazer, né? Ele não fez aqui o primeiro da Mangabeira, eu acho que ele fez em Paraty, se eu não me lembro. Ele fez com o Adriano, com o Tiago, com alguns meninos. Então eu procurei os meninos e disse, envolve ele também, chama ele. E ficava sempre dizendo os coroinha, que ele era muito ativo, né? Os coroinha naquela época era muito ativo, era um grupo muito forte, que vivia acolitava no alto do Brasil, no morro. Tiago sempre levava eles, fazia essa parte deles. Então, assim, era um grupo que ele vivia muito junto. E aí eles foram, né? Seguiram e ele fez esse EJC. E depois minha menina fez. A gente estava passando pelo momento difícil. Ela fez o EJC sem falar comigo, porque a gente estava passando pelo momento difícil, que era o momento de adolescência dela. E ela tinha problemas psicológicos, né? Desde criança, quando ela viu o pai sair dentro de casa. E era muito difícil para ela aceitar isso. Então, ela fez sem falar comigo. Mas aí, depois do EJC, ela começou a melhorar, né? A conversar melhor comigo, a expor mais as necessidades que ela tinha, né? A vontade, a raiva dela, ela começou mais a se expressar melhor comigo. E a gente foi ficando mais amiga, né? Aí meu sonho foi se realizando, né? De ter uma filha, né? E a gente foi ficando mais perto, né, Cris? A gente foi ficando mais perto, assim, de realmente se amar, de conversar. Então, tudo que ela queria era comigo, né? Era muito pegada com a avó também, né? E às vezes ela fazia, ô vovó, ó pai, vovó, amanhã quer fazer isso comigo, né? Mas porque também eu lutei muito para ela não se perder. Porque teve uma idade que ela queria beber tudinho, eu cheguei a bater nela também, para ela não cair nessa vida. Porque é como eu digo, né? Hoje em dia, as mães realmente, é como eu digo, o jovem hoje em dia. Minha gente, vocês não sabem qual custo é uma mãe bater no filho. Qual custo é uma mãe botar um filho de castigo? Porque a gente ama, a gente só quer cuidar, só quer dar carinho. Mas é importante a gente saber desse lado, do castigo, né? Dói no coração da gente, mas a gente tem que saber desse lado. Então, tudo isso foi passando, certo? E aí chegou o chamado de ser ministra, né? Primeiro, chegou o acidente da minha filha, né? Chegou, todo mundo sabe que eu perdi uma menina com 22 anos, próximo aos 23, né? Eu já tinha perdido minha irmã com 33, certo? E aí eu trabalhava à noite e eles foi crescendo, né, nesse sentido. Dava todo a liberdade para eles, mas com respeito, sempre dentro da igreja, né? E eles foram crescendo nesse sentido. E aí, com o tempo, ela resolveu conhecer uma pessoa, né? E trouxe para dentro de casa. E aí eu aceitei como mãe, não botei ela para fora, disse, não, pode ficar, tudinho. Ela passou um tempo com ele dentro de casa. E depois de um tempo ele fez a cabeça dela para sair, porque ele sabia que na minha casa, sempre eu disse, quem manda sou eu, né? Ninguém ia mandar.
E ele passou um tempo, fez a cabeça dela e ela saiu, né? Ela passou na federal, estava no terceiro período, né, de pedagogia, que ela queria ser pedagoga. E ele fez a cabeça dela, ela foi morar em Tabajara e chegou lá, ele bebeu, ela também, e pegaram a moto e foram voltando para casa e sofreram um acidente que todo mundo sabe, né? Ela ficou embaixo da roda do ônibus, foi estraçalhada a parte da barriga todinha. Então, assim, após isso, a gente passou 7 meses no hospital. E dentro desses 7 meses, o chamado só aumentava, porque o que eu vi, assim, meu celular era desse tamanho, certo? Era daquele do Nokia. Quem já teve Nokia sabe, que era um celular bem pequenininho assim, mal dava para ver a tela. Mas eu tinha Facebook e através do Facebook eu via a missa, algumas missas, certo? Era transmitida no domingo. E quando eu podia ver a missa de Padre Marcelo mesmo, que era transmitida pela Globo, né? Eu chorava muito, porque eu queria a Eucaristia e eu não podia, porque eu estava lá no hospital com ela, era muito longe, era lá em Abreu Lima. Algumas pessoas daqui do Alto iam me visitar, mas era muito distante e foi um sofrimento muito grande, certo? Porque cada dia era 4 horas de curativo. Mas isso passou, né? Deus transformou. E nesse tempo eu já era catequista. Então, assim, eu recebi carta, recebi carinho dos meninos, da perseverança, assim. Teve uma menina que mandou uma carta para mim, assim, que eu li, eu chorava muito. Ela era muito ciumenta, ela dizia, vai ficar com seus meninos, e ela dizia, né? Mas também quando ela estava boa, ela me ajudava muito como catequista, ela me explicava, mãe, é assim que tem que se explicar. Eu também, por ser catequista, eu resolvi, né? Eu senti a necessidade de fazer magistério. Na época era como se fosse pedagogia, mas eu sentia a vontade de fazer para eu conhecer mais as leis, o modo de trabalhar com criança, né? Como eu me expressar melhor. E aí eu fiz ainda 3 anos, não cheguei a me formar, porque eu precisei sair, né? Para tomar conta deles. E foi assim passando minha vida, né? Então foi quando eu fiquei dentro do hospital. E aí eu senti o chamado, que Jesus estava me chamando para alguma coisa para a Eucaristia. E veio uma vontade tão grande de ser ministra, só que eu não disse a ninguém, porque eu disse, não vou dizer a ninguém, vou ficar para mim mesmo, né? E eu fui rezando e Deus a levou, né? Chegou um dia que Deus a chamou, levou ela de volta para ele, que ela estava sofrendo muito, né? Ela, antes de ir, ela disse que tinha visto Nossa Senhora, e ela era uma menina muito forte, né? Apesar de não estar frequentando muito a igreja. Mas ela, quando os crentes chegavam lá para falar com ela, ela dizia, mãe, olha, se esse homem vir para falar de Nossa Senhora aqui, eu vou jogar essa almofada na cara dele. Ela dizia bem assim. E quando eles vinham, ela sempre se fazia que estava dormindo, para ela não escutar. Não era para não escutar a palavra de Deus. Era porque, de certa forma, eles obrigavam ela a ser evangélica. Ela dizia, amanhã eu nasci católica e vou morrer católica. Certo? Então, assim, tudo foi parentando, assim, ela foi me ensinando no testemunho dela algumas coisas. A gente conversava muito, no domingo de tarde, principalmente. E eu dizia a ela, eu sinto muito falta da Eucaristia, filha. É o que eu sinto falta. Sempre quando eu tinha um tempinho, eu corria, ia lá em Paulista, na igreja grande de Paulista, e me ajoelhava lá. Por isso que eu sou também já muito devota de Nosso Senhor Misericordioso, né? Porque tinha um quadrinho lá da misericórdia, e eu ficava sempre pedindo a misericórdia de Deus na vida da minha filha, né? E foi quando passou esse tempo todo, eu passei 7 meses com ela, ela faleceu, e que eu cheguei na capela, né? Padre Arinaldo foi lá rezar, né? Dar instrução nela, tudinho, né? Fez tudo que tinha que fazer. Ela parece que estava esperando ele, porque quando ele saiu, ele foi na sexta de tarde. Na sexta, mais ou menos de 2h30 da manhã, ela faleceu de 3 horas, de 2h30 para 3 horas, eu estava rezando o texto da misericórdia, certo? Segurando a mão dela, do lado dela, porque não podia entrar na UTI. Mas como eu já estava morando no hospital há 7 meses, então eu insistia muito com a médica e a médica me mandou chamar, porque eu disse que quando ela morresse eu queria estar do lado dela, como eu estava do lado da minha irmã. E aí a médica me chamou e eu já sabia que era para ela ir embora. E aí tudo aconteceu, a morte dela, a passagem dela. E isso, o que eu tinha aprendido dentro da renovação, eu fazia naquela hora. Eu pedia para Deus tirar minha energia da ela, eu rezava, certo? Muita gente rezava junto comigo, né? Eu tinha o texto, eu não soltava o texto, rezava o texto de Nossa Senhora todo dia, rezava o texto da misericórdia, certo? Às vezes, 3 horas da manhã, acordava no frio. Minha gente, vocês não sabem o que é o frio da solidão, viu? O frio normal já é frio, e o frio da solidão, junto com o frio do ar-condicionado no hospital, que é baixo que só por causa das infecções.
Mas eu me ajoelhava ali, sem vergonha nenhuma, sem medo nenhum, e pedia por minha filha. E por muitos meses a gente aprendeu muito junto, né? Mas Deus tinha um caminho para mim. Quando eu saí, com 2 semanas ou foi um mês, o padre perguntou: Você vai ser ministra? Eu disse: Eu? Eu não. Mas, padre, eu gosto muito de dançar, eu gostava muito de dançar. Antes de a minha filha sofrer um acidente, e eu gostava muito de dançar, certo? E padre, não sei o que, ele disse: Minha filha, não tem problema não. Reze, faça assim, reze, depois me dê a resposta. E aí, um dia eu deitada no sofá, sonhei que vi o Cordeiro de Deus lá em cima no alto. Um cordeiro mesmo. Né? E quando eu me acordei, foi com aquela alegria que Deus tinha me dado o chamado, tinha dito que era para eu aceitar. Eu aceitei ser ministra, aí fui ser ministra da Eucaristia. Depois, as meninas viram muito triste, eu fiquei muito deprimida, a gente caiu em depressão mesmo, quando ela faleceu, né? E fora os problemas físicos que eu fiquei, porque eu pegava peso, pegava ela no braço, levantava tudinho, fiquei com muito problema físico. E foi quando a menina disse, bora pro coral. Aí eu disse, mas eu não canto nada. Não, mas a Ayala é legal, que só. Obrigado, viu, professor Ayala, aí, ó. Aí fui, cheguei lá, e ela me acolheu muito bem, disse, não, fique vindo. Aí eu fui gostando, fui aprendendo. Aí surgiu agora a equipe de liturgia. Aí, não, vamos entrar na equipe de liturgia, porque se a gente sai do coral, se a gente lê salmo, se a gente canta, a gente tem que aprender cada vez mais. E aí foi quando eu sei salmista. E aí tudo passou, foi passando, né? E foi quando veio os 100 anos das Paulinas, né? Tô concluindo já, viu, gente? Aí veio os 100 anos das Paulinas, né? E aí eu disse, não, eu quero trabalhar também. Agora eu não posso ficar de dentro, porque aí eu já era catequista, já tinha um coral, já tinha a minha agenda todinha, né? Da semana toda, a igreja já estava abrindo a semana toda, aí tinha o grupo de evangelização, tinha tudo, né? A gente deixou muito de ir para a obra de Maria, porque aí, quando Gilberto fez um discernimento lá, que era ou para você ficar na comunidade ou para você trabalhar na sua comunidade, né? Basti sabe, ela estava nesse dia lá. E aí, o meu chamado era para ficar na minha comunidade, para trabalhar na minha comunidade, e não de ficar na comunidade lá trabalhando, né? Que a gente fez muito discernimento de oração, de preparação e tudo. Então, o meu chamado de sair é para ficar na comunidade. E eu voltei para a minha comunidade para trabalhar. E quando veio o 100 anos das Paulinas, eu disse, eu quero ajudar. Eu sempre gostei de ajudar nesses eventos grandes. Eu já tinha trabalhado nos Cheivos, né? Fui coordenadora, fui tesoureira do setor dentro da renovação. Então, eu já tinha um pouco mais de experiência. Eu quero trabalhar. E aí fui conhecer a irmã Ivonete, na época, estava de frente, né, a esses 100 anos. E quando terminou os 100 anos, a gente trabalhou, foi o dia todo, foi uma alegria, foi muito bom, né? A gente viu Daniel, viu os padres, viu os cantores de Deus, foi tudo muito lindo. E quando a gente terminou, com uma semana, a irmã Ivonete reuniu todo mundo que trabalhou, né, quem pôde ir, e disse assim, vocês não querem ser cooperadores, não? Aí eu disse, mas mais um grupo para mim eu não quero não, mais compromisso não. Mas aí foi quando ela me chamou, me deu uma oportunidade de trabalho também. Eu trabalhei um tempo na casa dela, né? E eu fui conhecendo as irmãs, e ela foi explicando o que era cooperadores paulinos, né? Era um momento de oração que a gente tinha, de formação. A gente não ia sair de grupo nenhum, certo? A gente ia frequentar os mesmos grupos, a gente ia continuar na nossa comunidade, a gente não precisava sair para canto nenhum. Então, a gente ia fazer o que a gente já estava fazendo, só que a gente ia usar o quê? O ensinamento de paulinos, né? Como São Paulo trabalhava, como o padre Alberione ensinava. E para mim era bom, porque elas trabalham com comunicação e elas nos explicam muito como é se comunicar assim na tela, né? Se comunicar através das pessoas, o modo de falar, o modo de agir. O testemunho dela é um testemunho muito assim, muito calmo, muito sereno. E como eu sou muito agitada, aquele foi me chamando a atenção. Se ela pode, eu posso também, porque eu sou muito agitada. Então, assim, eu fui me acalmando através desse chamado, já fui vendo outras coisas, assim, outra maneira de trabalhar com as crianças, já fui ficando mais doce, né? E isso eu fui trabalhando em mim, assim, né? Aos poucos, né? É, fui conversando com o padre, né? Converso muito com o padre Arinaldo também, ele também é um padre excelente, formador, e ele ia nos ensinando, puxando a nossa orelha desse lado,
nos abraçando desse, né? Mas sempre nos dando força, nos ensinando como é ser de Cristo, né? E no testemunho dele também. Então, assim, Padre Airon também deu uma força muito grande, até hoje ainda me dá uma força, assim, de me acolher, de me escutar, sempre que eu preciso me confessar também, quando não pode, Padre Arnaldo, eu vou para ele. Mesmo assim, todo mês a gente se encontra, a gente conversa, né? Ele é como diretor espiritual para mim, certo? Então, assim, a gente foi criando esse vínculo e agora eu não me afasto de Deus de jeito nenhum, minha gente, certo? Porque, assim, Deus, ele tem me transformado cada vez. Eu, uma noite dessa, estudando aqui, eu não sabia, porque eu tinha tanto medo de Deus. Porque, assim, claro, quando na época da gente, não faça isso não, que Deus não gosta não. Não faça isso não, que Deus não permite isso não. A gente sempre foi aprendendo assim. Então, foi me botou num pânico de Deus. Mas uma noite dessa, eu trabalhando num tema para as crianças, o temor de Deus, que a gente ia dar na catequese, nessa pandemia mesmo. E aí veio aquele conhecimento dentro de mim, uma coisa tão gostosa, né, que eu não tinha medo, eu respeitava a Deus, né? A vontade que eu tinha era de idolatrar Deus mesmo, de botar ele lá em cima, mas com o maior respeito, com o maior carinho. Então, isso era muito, muito, muito mesmo, assim, importante para mim. E eu fiquei tão feliz, né? A semana passada eu escutei também uma palestra sobre o que como é que você ora, as 3 maneiras de orar, né? E quando chegou na contemplação, assim, tem dias assim que você consegue, né, chegar à contemplação com Jesus, mas tem dias que você não consegue. E eu fui me aceitando cada vez mais. Então, hoje, assim, minha vida eu divido, claro. Eu tenho a minha mãe hoje, que ela é mais idosa, precisa mais de mim, está perto de mim, assim. Né? E eu quero que ela viva uma vida feliz, porque ela fez muito, muito mesmo, assim. Toda a gratidão que eu tenho, todo o amor, né? Tudo que eu sou, eu devo a ela, certo? Ela, além do mais, ela ainda ajudou a criar meus filhos, quando eu pude, né? Quando pôde, ela estava lá do meu lado, sempre criando. Né? Então, assim, eu sou muito grata por isso. E então hoje eu divido meu tempo nisso, né? Eu divido meu tempo aqui em casa. Meu filho casou-se, mas não deu certo. Ele se separou, porque eu sempre disse a ele, olha, meu filho, sempre lutei e ensinei a ele. Mulher não se bate, não se obriga e não é de ninguém, certo? No dia que até ela quiser ficar com você, ela fica. No dia que ela não quiser, não der mais certo, a gente não tem o que fazer, vai sofrer, né? Então ela chegou a um dia, uma hora que não deu mais certo, eles se separaram, né? Resolveram e se separaram. Ela resolveu ir para casa da mãe dela, né? Não sei por que motivo também, Deus sabe de tudo, né? Deus sabe do ontem, do hoje e do amanhã. Então, eu não sei de nada, mas entrego a Deus. Gosto muito dela, certo? Ela também foi um apoio muito grande na perca da minha filha. Ela é como se fosse uma segunda filha, ela sabe disso, né? Assim, gosto muito dela. Não deixei de gostar por causa disso. Fiquei triste, mas não deixei de gostar. E o meu filho mora lá, então eu divido meu tempo entre meu filho, minha mãe, né? Minha mãe eu já vive dentro de casa com ela, e a igreja, né? Então hoje eu sou catequista, sou ministra, sou do coral, então eu saio dividindo, cada um no seu lugarzinho. Estou me preparando para ser essa cooperadora paulina, né? A consagrar nas paulinas, né? Espero conseguir, né? Tudo é da vontade de Deus. Foi uma emoção muito grande quando eu fui do apostolado da oração, porque desde pequena que eu vi essas senhoras com essa fita, um dia eu uso essa fita. E aí eu fui descobrir como era, né, o apostolado da oração, e ele também no hospital mandava muita coisa para mim, a coordenadora do apostolado. Então essa é a minha vida, minha gente. Hoje em dia, assim, muito boa, assim. Eu tenho um problema de ansiedade, certo? Muito grande, mas aí Deus tem me controlado, tem me feito uma pessoa nova a cada dia. Cada dia mais eu estudo, eu descubro, né, em Deus a simplicidade, a verdade. Né? Ainda tenho muito para aprender. Eu digo que eu só estou só engateando na fé. Porque assim, eu acho lindo, o que eu acho lindo mesmo nas pessoas é você saber, entender, porque Deus não é entender, é você ter fé, né? Fé eu tenho, mas eu ainda peço a sabedoria, um pouco de sabedoria dele para entender melhor algumas coisas que eu tenho dificuldade de entender, né? Na questão de teologia, desse negócio assim, eu sou totalmente leiga, mas estou começando a aprender já. A Padre Arnaldo tem ensinado muito a gente, né? E eu tenho estudado muito, assim, tenho buscado muito. Sou a Rosa que eu sou, divertida, brincalhona, gosto de dançar ainda, não deixei de fazer nada, assim.
Claro que hoje meu testemunho é diferente. Eu não posso sair para dançar numa dança, até porque eu sou ministra da Eucaristia, eu sou catequista, eu tenho que dar exemplo, eu sei o meu testemunho, né? E nem fico triste por causa disso. Eu estou super feliz, porque a felicidade me completa com aquilo que eu não tenho mais o que fazer. Deus sabe cada momento e o que a gente deve fazer as coisas, né? Hoje eu sou uma pessoa mais calma, eu procuro cada vez mais viver a santidade, né? É difícil, é. Eu tenho caído, tenho me levantado, mas isso não me entristece mais, não. Porque eu hoje, eu digo para vocês, vocação acertada, vida feliz. Porque realmente eu sou feliz no que eu faço. Eu sinto falta, olha, eu conto para vocês bem rapidinho, que uma época eu tive vontade de sair da igreja. Então eu fiz uma experiência. Eu me afastei um pouco. E eu só queria viver, assim, eu me afastei para viver realmente como é que eu vivia. Eu só queria ir para a missa. Eu me sentava até lá atrás e me escondia para ninguém me ver, certo? Então, essa época parece que era assim, onde eu estava, Jesus estava presente na Eucaristia para mim. Dizia, vá-se embora, vá-se embora. E era uma falta tão grande que eu sentia de Jesus que, meu Deus do céu, aquilo miserável, aquilo me deixava bem mole, bem arrasada mesmo. Então foi quando eu descobri que realmente meu chamado era esse, era estar nesse caminho, né? É estar nesse caminho, é continuar nesse caminho. Né? Peço muita humildade, muita oração para vocês, né? Que estão aí me vendo, né? Me assistindo, né? Para Maria Cristina também, ó, aí, uma jovem também que está começando agora, né? Mas que já tem seu testemunho também, se a gente perguntar, já tem suas dificuldades, né? Que a gente trilha um caminho de dificuldade para chegar, né? E não vai ficar, e não é fácil não, é como o Padre Arnaldo diz, não é fácil não, cada vez mais vai ficando difícil, é onde Deus quer ver, até onde você vai, né? A minha vida é assim, porque eu achava que nunca ia perder um filho, e perdi uma filha na situação que ela perdeu. Então, assim, lá eu não me questionava, eu não dizia por quê, mas eu dizia para que o Senhor quer que eu faça isso? Quem o Senhor quer transformar? É a vida dela ou a minha? É o coração dela ou o meu, certo? Então, assim, eu aprendi muito, ainda estou aprendendo, certo? Caminhar nessa nova caminhada, assim, né? De coisa, assim, amo ser ministra, assim. Eu agradeço a Deus todo dia por ele me escolher, certo? Porque não fui eu que o escolhi, mas ele que me escolheu. E desde o ventre da minha mãe, eu tenho certeza que ele já tinha me escolhido, porque pelas coisas que eu passava quando eu era da infância, e ele me protegeu, sempre esteve comigo. Se ele tivesse de me levar, minha gente, ele tinha já me levado. Porque na hora que a minha filha passou mal, e eu tive que sair me arrastando, com a perna minha todinha ficou dura, não sei se foi derrama, não sei o que é que deu. E eu saí me arrastando com a perna para chamar alguém para socorrer ela dentro do hospital mesmo, certo? Eu não sei ali como foi que eu vivi. E sei, porque eu sei que foi através da força de Deus. Então, eu sou muito grata a Ele por tudo, né? Por essa alegria, por esse entusiasmo que Ele me dá de estar dentro da igreja, certo? Muitas vezes, é como eu digo, a gente fraqueja, mas hoje em dia, assim, mesmo fraquejando, eu não tenho mais vontade de sair, eu só tenho vontade de ficar e aprender muito mais, né? Aprendi a pedir perdão, aprendi desculpa, aprendi tanta coisa que eu achava que eu não ia conseguir aprender e hoje eu aprendi. Então, eu quero agradecer a você, a Vasti, né? A missão Mangabeira em si, a obra de Maria, que me ensinou muito lá no início, né? Eu sou muito grata assim, às pessoas que passaram pela minha vida, as irmãs que me ensinaram como criar meus filhos, né? Como estar ao meu lado. Né? A minha mãe, que foi uma guerreira, que é uma guerreira, certo? Todos os dias, né? Que às vezes até eu tô com preguiça, ela faz assim, Rosa, olha, tu não vai fazer isso hoje na igreja, né? Tu não dissesse que ia fazer. Para que tu dissesse se tu não queria fazer? Aí eu já pulo da cama. Até ela mesmo, Deus usa para puxar minha orelha, para me levantar. Muitas vezes, certo? Aos meninos que ela acolhia, quando era da Perseverante. Às vezes eu não estava em casa, o Perseverante chegava me procurando, ela abria a porta e deixava eles lá me esperando, certo? Então, assim, eu agradeço muito, muito mesmo. Mas especialmente mesmo do coração, agradeço a Deus, né? E continuo rezando para que cada vez mais eu seja uma pessoa melhor, para servir a Ele. Amém! Muito obrigada, Rosa. Estamos muito felizes. Mas Ivani perguntou para você se como é para você pediu para você falar um pouquinho do ECC. Qual é a sua relação com essa pastoral? Pronto, eu fiz ECC, né? Eu conheci uma pessoa depois do meu marido, né? Depois do pai dos meus filhos,
né? Quando eu deixei ele, depois de 6 anos, eu voltei a estudar, minha gente. Eu esqueci de dizer isso, né? Eu voltei a estudar. Então, eu conheci ele na escola. A gente vinha todo dia junto, né? E aí a gente foi se apegando e aí eu conheci ele, né? E ele tinha outros problemas, mas aí a gente foi, né? E continuou essa caminhada na igreja. Então, o despertar de ser ECC foi quando eu fiz com o Ivani, né, Ivani? A gente fez ECC junto. Ela fez com o Marcos, eu fiz com o Ivani, Henrique com Conceição, né? E foi muito bom, assim. Foi uma experiência nova, porque o ECC é o encontro, né, de casais com Cristo. Então, eu fiz esse encontro de casais com Cristo esses 3 dias. E tentei me envolver com ele. Até na época era um seminarista, deixa eu ver se eu me lembro o nome dele, Alan, que ele já é padre hoje, mas na época ele estava fazendo um estágio aqui com a gente, seminarista, Alan. Ele parece estar lá para lado de Arco Verde, se eu não me engano, ou Pesqueira, é um lugar assim. Então a gente fez esse trabalho e ele queria preparar meu casamento, gente. Ele queria preparar meu casamento depois que eu fui CC. Eu recebi muita mensagem. É um encontro muito bom que a gente tem. Eu fiz encontro de pastoral da família também, os primeiros encontros da pastoral da família. Eu fiz o encontro também das escolas lá, tudinho, do SCC, porque eu queria uma vida certa dentro da igreja, eu queria comungar, eu pedia para ele, para a gente seguir essa vida, né? Mas, infelizmente, assim, eu levei ele para grupos de oração, ele gostou para oração. Graças a Deus também, eu acho que eu entrei na vida dele para isso. Ele conseguiu ser batizado, conseguiu ser crismado depois de grande, né? Depois de homem já, tudinho. Ele hoje é batizado, é crismado, que quando eu conheci ele não era, certo? E aí, mas depois não deu certo, né? A gente sofreu muito. Vani sabe aí minha história, que a gente sofreu muito, assim. Ele chegou até me espancar, chegou a ir para a delegacia das mulheres, mas aí, graças a Deus, quando a gente se ajoelhou, todo mundo pediu a Deus, né? Para que Deus tirasse ele da minha vida, afastasse, né? Ele afastou. E eu já, assim, um colega, eu passo por ele, ele fala comigo, eu falo com ele normal, tudinho assim. Mas a gente passou por maus momentos mesmo, bem mais difíceis, é. Isso é testemunha para o SCC, eu não posso dizer tudo aqui, porque tem muita gente assistindo ao horário. Entendeu? Então, assim, mas aí é isso, Bandi, aí, que você perguntou. Uma experiência muito boa, assim, um tempo muito bom que a gente se reunia, os casais se reuniam, a gente rezava, a gente partilhava, né? Tinha o dia do sorvete, né, Vani? E a gente brincava, e era muito bom mesmo. Então, foi uma experiência também muito boa na minha vida. E até hoje eu quero ser do SCC, mas Deus não quer que eu arrume ninguém, aí eu vou fazer o quê? Eu tenho que esperar um pouquinho a vontade de Deus, Cristina, porque senão, né? A gente tem que fazer a vontade de Deus. Como eu disse ontem diante do Senhor, Senhor, eis-me aqui, a serva do Senhor, faça-se de mim, né, o que o Senhor quiser. Porque assim, eu me preparei, lógico, em oração, pedi oração, mas que o Espírito Santo, ele falasse por mim hoje, né? Porque às vezes a gente pensa que a gente se prepara para falar uma coisa, mas o Espírito Santo diz, ainda não é hora de falar isso. Vamos falar, né, aquilo que está dentro da necessidade da outra pessoa escolher. Porque às vezes do outro lado tem uma pessoa que precisa escutar aquilo, certo? Aí é isso aí, amém. Você tem alguma coisa para perguntar, Cristina? Não, Rosa, você fechou de badoque, como o povo diz, porque foi demais. Gostei muito de conhecer um pouco mais de você, como todos os convidados que passaram por aqui. Você falou lindamente, deu seu testemunho muito bem. Com certeza é uma grande lição de vida. Muito obrigada. Estamos muito felizes. Eu ia perguntar se você tem mais alguma coisa para falar, algum convite para fazer. Não, aí hoje eu quero convidar o jovem, a você jovem, né, que está aí, a você adulto, não tenha medo, porque quando eu entrei, eu já era adulta na catequese, né, que eu entrei, meu filho já tinha 10 anos, 11 anos, então já tinha meus 20, já tinha meus 30 anos, né, quase meus 30 anos eu tinha. Então, assim, a você jovem, a você adulto, a você idoso, certo? Se você deseja ter o chamado no seu coração de ser um ministro da Eucaristia, de ser uma catequista, de cantar no coral, de limpar a igreja, certo? De ser do dízimo. A gente tem tantas pastoral, de ser uma cooperadora paulina. A cooperadora paulina, você não deixa de trabalhar na sua comunidade, você só se fortifica espiritualmente muito mais. Então, se você deseja ser de qualquer ministério, do SCC, da renovação carismática, se você deseja participar, não tenha medo. Vá de coração aberto.
Deixe que Jesus faça a transformação na sua vida através do Espírito Santo. Porque se você for com a intenção de medo, não vá com medo não, viu? Que ele puxa você. Quanto mais medo, quanto mais medo, pior para você. Quando ele está perguntando aqui, você trabalhou muito com o SCC? Claro que eu trabalhei muito com o SCC, mas eu trabalhava, era um amor imenso que eu fazia os encontros. Certo? A gente trabalhou em Tamandaré, trabalhou em vários cantos, era um amor grande. Mas é tudo que eu faço na igreja, eu faço com muito amor, com muita dedicação. Certo? Então, assim, convido a todos que queiram participar a ser algum servo, né? Que seja do pequeno ao grande. Seja servo de Deus de alguma maneira, gente. O mundo precisa disso. Eu sempre digo às mães que eu conheço, que eu converso, minha gente, crie seus filhos dentro da igreja, né? Por quê? Porque a mais tarde você vai saber o que você deixou no coração. Hoje meu filho não é um frequente da igreja, não é uma pessoa como eu, mas duvido ele passar um domingo sem participar de uma missa. E quando ele deixa, ele vai confessar, certo? Eu duvido, ele gosta de dançar, ele gosta de estar naqueles cantos, mas ele vai ter o momento dele, porque a mãe dele vive aqui de joelho, por ele, rezando para que ele também se descubra na sua vocação. Então, eu sou muito feliz por Deus ter me chamado a ser tudo isso dentro da igreja. Eu só digo a ele assim, Senhor, hoje eu já digo assim, se o Senhor me chamar para uma missão, eu vou ter que deixar outra, porque eu só sou uma pessoa só, certo? Então, assim, às vezes você tem disponibilidade para ser uma coisa, então você tem que abrir mão da outra, porque a gente nunca tem tudo, né? Então, eu prefiro desse jeito. Então, eu louvo a Deus por tudo isso. Só tenho a louvar e agradecer a Deus. Né? Então, assim, passo por um momento difícil, mas eu sei que está tudo na mão do Senhor, que tudo Ele vai progredir na minha vida. Tudo, tudo da vontade dEle. Agora, Amém! pode Muito falar. obrigada. Muito obrigada, Rosa. Estamos muito felizes. O seu testemunho é lindo. Muito obrigada pelo convite. Que história linda. Quando você falou da sua filha, que você ficou cuidando dela, a imagem que me veio à mente, a lembrança, foi de Nossa Senhora cuidando de Santa Isabel, com todo o amor do mundo. Cuidando, zelando, estando ali para o que der e vier. E você passou aqui hoje essa imagem para mim de uma mulher forte, guerreira, orante e perseverante. Muito obrigada pelo seu testemunho. E agora eu queria pedir para você fazer uma oração para que nós, hoje e sempre, continuamos na presença do Espírito Santo de Deus. Então, vem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo, nesse momento, nesta tarde, para quem está assistindo, para quem não pôde assistir, né? Para você, Maria Cristina, que está começando agora também a sua caminhada na igreja, e para todos os jovens, né? Para que não se despeça, que o Espírito Santo possa tocar no coração de cada um. Para os adultos, aqueles que têm vontade, têm vergonha, eu sei porque eu já passei por esse momento, né? Eu sei porque eu já passei por cada situação diferente. Que não tenha medo, que o Espírito Santo dê força, dê perseverança mesmo de continuar, certo? E hoje eu quero agradecer, Senhor, nesta tarde, por esse encontro que eu passei, pelo Espírito Santo que tu se fizeste dentro de mim, né? E tudo que eu falei, não fui eu que falei, mas sim o Espírito Santo que ia me relembrando, que ia falando através do meu coração. Então eu te agradeço, Senhor, peço proteção para todos nós, que tu possa nos livrar desse coronavírus que estamos passando agora, tu possa abençoar cada criança, cada adolescente, a cada jovem, né? Aos padres, aos papas e a todos nós, Senhor. Muito obrigado por essa tarde, Senhor. Que Nossa Senhora esteja sempre ao nosso lado, né? Intercedendo, pedindo ela como mãe, como ela acolheu. Eu creio que ela apareceu para minha filha mesmo. Eu creio que minha filha viu ela, porque eu sei que na afeição dela tudinho, ela veio buscar minha filha, né, pelo sofrimento dela. E eu sempre pedi a sua intercessão. Então eu agradeço a Deus e peço e agradeço muito por Nossa Senhora estar sempre cuidando de mim quando eu preciso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém! Que linda oração. Muito obrigada. E Rosa, você não sabia, mas eu tenho uma surpresa para você. O Espírito Santo de Deus colocou no meu coração uma música muito especial. E eu espero que
como você disse no seu testemunho, que você sempre sentiu essa vontade de seguir ele, que eu peço ao Espírito Santo, a Nossa Senhora, que ele te guie hoje e sempre, para que você possa dizer: os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter. Quero conhecer teus planos, os passos que dei sem você só me fizeram fracassar, e o tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Sem ti, nada posso fazer. Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Rosa, que você consiga sempre dizer: os meus planos, os meus passos são teus, Senhor. Não deixe eu me desviar do teu caminho. Eis-me aqui, Senhor, faça em mim a tua obra sagrada. Eu sou inteiramente tua, Senhor. Como Nossa Senhora e você mesmo disse lá em Lucas 1:38. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Eu rezo, não só eu, mas todos nós que estamos aqui nessa live. E para você também que está aí nessa live, eu espero que todos vocês consigam hoje e sempre fazer que nem Nossa Senhora, dizer: eis-me aqui, a serva e o servo do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra, a tua vontade, Senhor, porque eu sou tua, porque eu sou teu. E só tu me basta. Só tu me basta, Senhor. E muito obrigada. De vida é muito importante, né? E que Jesus misericordioso, ele esteja sempre presente na sua vida, na sua missão, né? Na sua caminhada, certo? E quando você fraquejar, você se segura a ele, que ele vai te levantar. Muito obrigada para você também. Eu tenho alguns avisos. O Wellington nos convida a todos para o momento de oração e adoração em prol da vida. Será na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Beberibe, domingo, dia 23, às 15h30. E o encerramento será com a missa às 17 horas. E o Wellington também estará amanhã arrecadando os alimentos, porque se alguém ainda tiver doações para doar, é bom falar com o Wellington e Lucas Vinícius, ou deixar na matriz, na paróquia aqui Nossa Senhora de Fátima da Mangabeira, ou na Capela São José Operário, lá no Alto José do Pinho. Muito obrigada, Rosa. Ficamos muito felizes e quero um beijo para você, um abraço para sua família, para sua mãe, para o seu filho, para todos vocês que estão aí na live. E eu quero terminar como nós começamos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém! E segunda-feira estaremos aqui com Rosilda, consagrada da Obra de Maria, às 16 horas. Muito obrigada a todos vocês. Um beijo para vocês e até mais!